Olá, apaixonada, dedicada, otimista. Hoje a gente vai falar de calçado. Filha do seu Albino e da Dona Lore, graduada em Filosofia pelo Unicino, pós em Poéticas Visuais pela Universidade Fevale, Ética em Cuba e doutorando em Andamento em León, na Espanha. Esposa do seu Paulo há 51 anos, foi professora de ensino primário da INH, sócia proprietária da Ambiente 2 e do Canal, professora universitária por 21 anos, coordenadora do Museu do Calçado, 18 anos. Mãe do Rafael e do César, teve uma juventude muito feliz, interna na Fundação Evangélica, de muitas viagens, muitos amigos e festas. Gosta de leituras, música, convívio, fotografia. A avó do Iago e do Ike pretende para o futuro trabalhar sempre, ocupar-se e aproveitar os momentos com as pessoas que ama. Hoje teremos uma conversa de peso com Ida Helena Ten. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso, né? Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui contigo. Para falar de uma coisa que o Vale dos Sinos quase não gosta, né? É, calçados. Mas eu imagino que deva ter assim, umas 10 mil pessoas por dia visitando o museu. Mais ou menos. Né? nós temos a segunda maior visitação do estado. É mesmo? É verdade. Que maravilha! Mas, evidentemente, isso também se deve muito ao fluxo do estudo do calçado. Também a pesquisa. A pesquisa. Tem muitas pessoas, porque um dos nossos objetivos é ser um laboratório de pesquisa. Porque esse acervo ele é riquíssimo. Sim. E gigante. Gigante. Eu não tinha noção da quantidade de calçados que estão ali cuidados. A senhora me falou em mais de 23 mil peças. Puxa vida, de 23 a 25 A 25. mil. De 23 a 25, porque tem algumas coisas que nós recebemos e não conseguimos catalogar. Ainda não estão catalogadas. Não estão catalogadas mas ainda. estão lá devidamente armazenadas. Sim. Em um outro andar. Sim, num outro andar específico onde fica a reserva técnica. O Museu do Calçado está lá, na Maurício Cardoso, no 510, no prédio do Campus 1 da Universidade Fevale. Lugar privilegiadíssimo. Sim. Também, um prédio histórico no ambiente que respira história e cultura. Exatamente. Fala um pouquinho da senhora, que caminhada é essa até chegar lá? Olha, eu sempre... Filha de Novo Hamburgo? Filha de Novo Hamburgo, filha de curtimeiro e de gente que então, tinha... A história está no sangue da família. Faz parte, né? O calçado faz parte da minha vida. A senhora está me dizendo que a sua casa, onde a senhora mora até hoje, é uma casa histórica também. É uma casa histórica de 1922. Na rua? Marcílio Dias 772. Maravilha. A gente conservou a casa por fora, pelo menos, né? Mas por dentro, claro que a gente teve que fazer alterações, até por conforto, né? Espaços que se precisava, mas por fora. As janelas é um problema, porque elas têm 2,60 metros de altura, então não tem quem faça, mas a gente vai atrás, a gente consegue conservar sim. Não está tombada? Está na lista de tombamento. Está na lista de tombamento. Mas não eu vejo na nossa região, eu também moro no Rio Branco, uma série de casas, e bem pertinho da senhora, numa degradação tremenda. Casas históricas como essa na esquina da 25 com a Marcílio, que foi caindo, sabe-se lá quanto caiu sozinho, quanto foi destruído, porque está nessa lista de pré-tombamento que já tem uma conservação, já tem uma obrigação de conservação. Quase na frente da sua casa ali, onde era o Pio Bono. Exatamente, aquela é triste. Uma casa lindíssima, né? Essa casa era do meu tio-avô, do Frederico Steiglader. Uma casa lindíssima também, foi ele que construiu. Uma fachada maravilhosa. Maravilhosa, mas ela está alterada. Ela não era assim. não é original? Não, ela não é original. Ela tinha uma área, eram umas coisas assim específicas da época. Tinha uma área, aí a porta central e 2 quartos, se eles tivessem filhos homens, com portas para a rua para que eles tivessem independência. Que maravilha. Assim, umas coisas bonitas, né, e práticas daquele período. E também venezianas maravilhosas. Maravilhosas. Né? Todas queimadas agora, né? Então, um incêndio, né, as casas estavam abandonadas, sim, e de novo gente se deixou, morando. sabe-se lá como essas coisas se dão. Para que agora ela, provavelmente, não será recuperada. Não, acredito que não. Deverá ir ao chão, né? A não ser que alguém compre ela e faça uma recuperação. Algum apaixonado, né?
E a sua vida é toda vivendo Hamburgo Velho, centro da cidade, o bairro o Mistura. O Mistura. É. Que fica, a Mistura é o 5 de abril, né? Dali para cima. Dali para cima. Interna da Fundação. Interna na Fundação, 4 Deve anos. ter sido também momentos Maravilhosos. Com professores que fazem parte da nossa história. Fazem parte da minha vida, né? Porque adolescente e as amizades que a gente faz no internato são coisas completamente diferentes se eu tivesse ficado fora, né? Aprendi muito culturalmente e tenho que agradecer muito à Fundação isso. Essa entidade de 180 imagina, anos, eu tinha 11 anos e a primeira peça de teatro que eu assisti foi As Mãos de Eurídice com o Mário Lago. Imagina. E eu já tinha condições de entender o que estava acontecendo. Então, sabe? E os recitais? Maravilhosos. Será que artistas do mundo inteiro? Sim. Pianistas consagrados da Europa? Violinistas. E sem contar que quando havia uma peça em Porto Alegre, nós éramos levadas ao Teatro São Pedro, a gente tinha contato com os atores depois, era outro tempo, né? Como é que foi o convite e a chegada no Museu Nacional do Calçado? Eu estava coordenando o primeiro curso de quiropraxia no Brasil, nesse momento. E ele tinha sido inaugurado em outubro. Sim, em outubro de 99 ele tinha sido inaugurado. E essa quiropraxia ia se transferir para o Campus 2. E chegou o momento que a Fevale achou que eu merecia uma coisa mais leve do que 40 horas de aula. E aí me convidaram. Ali a senhora já tinha uma história toda de aula na universidade. Sim, eu já estava desde 95 e eu fui para o museu em 2000, em abril de 2000. E o museu data de 98, a senhora está me falando. Ele foi criado em 98 pelo decreto 159 e ele foi inaugurado em novembro de 1999. Então, este ano faz 20 anos da inauguração, com uma exposição do Carlos Gilberto Simon. Foi o primeiro doador do museu. E a primeira exposição também. E aí me convidaram se eu gostaria de trabalhar 20 horas no museu. Aí eu disse sim, que eu ia gostar, porque eu sempre gostei muito de história. Porque quando se faz a Unicinos, tu sempre tens a opção de mais uma graduação, né, que tu pode fazer paralelo. E eu fiz história. Eu disse, então, vamos lá. E aí foi muito legal, porque a gente ganhava sapatos em sacos. E aí a gente tinha que limpar esses sapatos. Aí nós tínhamos que catalogar esses sapatos, ainda tudo à mão. E foi possível buscar essa história? Imagino que Foi, muita coisa... Foi. Não, mas nós fomos atrás. E o mais interessante foi o Rui Chaves, que nós queríamos agora, nessa exposição, homenagear os designers, os primeiros, que eram o Rui Chaves, o Carrasco e o De Nicola. O De Nicola, infelizmente, nós não conseguimos material, então nós... Nada? Muito pouco, sabe? Não seria possível fazer, mas já estamos em contato. E nós não tínhamos dados do Rui Chaves. Aí falamos com o Feijó. Não, fala com o Nívio. Aí falamos com a Luísa. Não, fala com o seu Heitor da Bicalçados. Falamos, ninguém sabia nada. E nós já bem tristes, já pensando em ir nos cemitérios para procurar, para ver pelo menos data de nascimento e data de falecimento. Entrou um casal no museu, o museu fechado para nós fazermos a exposição. E um senhor olhou para mim e disse, eu gostaria de saber se tem alguma coisa do meu padrinho nesse museu. Me arrepiei. Aí eu disse, pois não, como é o nome do teu padrinho? Aí disse, Rui Chaves. Era tudo o que eu precisava. É Marcelo, coisa mais querida, o senhor. Aí ele disse, não, é meu padrinho, ele tem 2 sobrinhas. Aí vieram as sobrinhas, então a gente conseguiu finalmente levantar e descobrir pessoas que possam nos ajudar a escrever a história do Rui Chaves, que nós não temos. E nós temos muito material dele, porque ele foi o único brasileiro que ganhou o Oscar do calçado. E nós temos esse troféu, que está, aliás, em exposição. Nós temos a fotografia dele recebendo. Sabe, a gente garimpa, onde a gente ouve, tem alguma coisa, a gente vai lá, né? Então, a gente ri, eu e o Kleber, foi o Kleber que começou, né?
quando eles davam indicação assim, olha, eu tenho um sapato do Rui Chaves. Ah, como a gente chega na sua casa? Ah, vai a Sapiranga, em Sapiranga dobra à direita, aí quando chegar numa figueira, assim, tem uma pontezinha direita, e a gente ia. E achou. E achamos. Maravilha. Assim a gente vai achando até hoje, né? Porque muita coisa a gente tem que buscar ainda que não conseguiu, né? É um trabalho de pesquisa. É um trabalho de pesquisa, sempre. Tudo tem que ser ser arqueólogo, quase, exatamente. mais que do museólogo, né? É, porque até essa semana uma pessoa perguntou, vocês não refazem o sapato? Eu disse, não, porque cada um tem a sua história. Né? Então, por exemplo, os sapatos da década de 80, a gente sabe exatamente porque cai. E, como tinha muita demanda, eles criaram um salto e puseram água na composição desse salto, do tacão. E essa água hoje, ela secou e aí fica assim uma farinha. Então a gente sabe, aquele sapato é década de 80, mas tudo isso a gente teve que buscar. Por que caía, o que tinha na composição, e assim vai, né? É muito interessante. Eu estou aqui em minhas mãos, Memória do Setor Coureiro Calçadista, Pioneiros e Empreendedores do Vale dos Sinos. Sim. A gente tem lá no nosso museu, evidentemente, um trabalho riquíssimo que vocês desenvolvem, que a senhora, sobretudo, capitaneia e assume grande parte da preocupação do dia a dia disso. A gente tem lá dentro do museu um acervo, não só em quantidade riquíssimo, mas qualitativamente, tanto dessa história quanto das curiosidades. Sim. Que eu quero conversar com a senhora em seguidinha ali, sapatos de grandes personalidades do mundo, do show business, do esporte e por aí vai. Mas esse livro, especialmente, eu folhei ele agora rapidinho, um pouquinho dele, ele é riquíssimo pelo relato histórico das próprias pessoas que fizeram o mercado calçado, do seu, pouco depois do seu início. Evidentemente não temos aqui Pedro Adams Filho, Sim. mas temos Pedro Adams Neto. Pedro Adams Neto, que então sabe de toda a história Sim. da família, da família. Assim como esses estilistas, assim como as pessoas que fizeram o desbravamento do calçado dentro do mercado interno. Os representantes comerciais e fotos maravilhosas deles com o carro estragado, indo a uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Histórias que a gente pode contar aqui no Conversa de Peso com o seu Lauro Senger, que está no livro também. Infelizmente, hoje não mais entre nós, mas que deixou essa riqueza de história registrada e que a senhora está me falando que também está registrado em vídeo. Vídeo, sim. Que, quem sabe não vai virar um produto ainda igualmente muito valoroso. Eu quero que a senhora conte um pouquinho dessa história para a gente. Eu fiquei muito feliz em acessar esse material e quero que as pessoas tenham a oportunidade de acessar também. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Ida Helena Ten, responsável pelo Museu Nacional do Calçado. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a responsável pelo Museu Nacional do Calçado, a Ida Helena Ten, chama a coordenadora? Sim. Que também participou da formulação deste livro aqui, Memória do Setor Coureiro Calçadista, Pioneiros e Empreendedores do Vale dos Sinos. Como é que nasceu essa ideia comemorativa e alusiva a esses 20 anos? E que é um relato riquíssimo aqui, em mais de 250 páginas, dessa história. Nós tínhamos um pedacinho dessa história, evidentemente. É um pedacinho. São perfis que foram buscados. Exatamente. Nós queríamos mostrar e guardar, mas nós queríamos que as pessoas contassem. Nós não queríamos colocar a nossa opinião ou a nossa pesquisa. Nós queríamos que essas pessoas contassem o que elas sentiam, como elas se viam nessa caminhada, nessa odisseia que foi lançar o calçado brasileiro para o mundo, né? E nos diversos aspectos, não só do empreendedor ou do exportador. Nós queríamos os funcionários, nós queríamos saber como era essa relação patrão-empregado, o que havia mudado, como isso aconteceu, e foi extremamente maravilhoso. Porque as pessoas nos recebiam com uma satisfação, porque elas estavam sendo ouvidas, né? Principalmente o orgulho dos funcionários,
né? Então, uma conta depois... Falando de um funcionário de chão de fábrica. De chão de fábrica. Do grande empresário que foi Cláudio Strasburger. Exatamente, ao empresário, exatamente, que pregava. dizia... e que uma senhora, com orgulho que elas tinham, eu nunca cheguei atrasada, porque o seu Jacó ficava na porta, o dono da Kildare. Ah, que maravilha. Ele ficava na porta e eu nunca cheguei atrasada. Né? Aí outra costureira contava, eu nunca estraguei um pé de calçado. Então, assim, aquele orgulho, e essas pessoas também têm que ser ouvidas. Né? Então, nós tentamos... São os grandes protagonistas dessa história, né? Claro, sem elas a gente não teria o sapato, né? Então, o que a gente fez? A gente dividiu o livro em empreendedores, o FENAC, e aí na FENAC a gente conta a imprensa, o transporte, porque também foi uma odisseia levar esses sapatos. Imagina. Os funcionários, as exportadoras e os empreendedores. Né? Então, foi assim extremamente importante e era interessante também como as histórias fechavam. Né? Assim, o funcionário do Kildare e o funcionário do Strasburger contavam exatamente a mesma história, né? Da relação com o patrão. O orgulho dos empreendedores, do pessoal que fez o raid do calçado. Imagina, eles foram a Brasília, eles foram à Bahia, escolheram 3 mulheres bonitas de Novo Hamburgo, mais o fotógrafo, e aí foram numa DKV até Brasília. Então, assim, foi extremamente gratificante poder dar voz a essas pessoas. Né? E nós queríamos justamente que eles contassem. Nós não queríamos nós meter o bedelho, digamos Aqui quem assim. assina o livro, Cláudia Schemes, historiadora. A Claudinha, o Kleber... Cristiano Pelanove, hoje nosso reitor da Fevale, a senhora... E o Rodrigo, que é um professor Pérola de Martins. É um professor de história. Então, nós nos revezávamos e nós tínhamos estagiários que nos ajudavam a transcrever, porque nós... Foi feita a decupação de tudo. De decupagem tudo. de todo o conteúdo. E a gente não mudou, nós não mudamos palavras para ficar bonitinho, não. Né? Nós colocamos exatamente como eles falavam, porque tinha muito sentido. Né? Então, eu lembro do Carrasco, né, nos esperando, feliz da vida, e ele dizia, eu fazia 999 peças por estação, nunca 1000. Né? Ele frisava, assim. Aí o seu Maurício Schmidt, também da SKB, foi extremamente importante para nós. Ele contou toda a história que o Brasil não tinha nem leis para fazer exportação. Né? O brasileiro podia sair com $1.000 e quando eles montaram um escritório na Holanda, $1.000 não dava nem para pagar o aluguel. Então eles tiveram que ir a Brasília, aí o Prieto teve tanta importância, né? Eles tiveram que ir a Brasília, eles tiveram que ver que leis precisaria para que pudesse, porque Novo Hamburgo foi o primeiro exportador de calçados de produto pronto. O Brasil só exportava matéria-prima. Sim, até então era café, algodão, café, milho, algodão, laranja. Cacau e deu. Cacau e deu. E não, o Novo Hamburgo foi o pioneiro, foi o primeiro produto pronto exportado. Então não havia nem legislação para isso. Né? E essa gente foi... Tem uma história bonita contada ali também, a primeira viagem que eles fizeram a Nova York, o Rui Chaves era uma figura, eu conheci, né, porque o pai fazia o couro para ele e eu ganhava o sapato, era ótimo, era ótimo. E quando chegaram em Nova York, os sapatos do Rui eram uma joia. E o dono da empresa que estava recebendo disse, não, eu quero 5.000 peças por mês. E o Rui só olhou para o lado, assim, porque a fabriqueta dele era ali perto dos atiradores, chão de fábrica, ele fazia 500 peças por mês. Né? Então, imagina o desafio que foi isso para essas pessoas. E nós queríamos que eles contassem. E eles contaram. E ele fez as 5.000 peças. E ele fez. O que a gente tem lá no nosso museu, hein? O que são as coisas curiosas e gostosas? O que é gurizada mais... Porque o público de todas as idades de todas que visita as idades. o museu. A gente tem uma média de 40 pessoas dia hoje, né? Então, nós temos um espaço que agora está desmontado, mas vai voltar, que se chama Hall da Fama. Vocês estão sempre alternando a exposição, né? O nosso espaço é pequeno de exposição, então a gente troca, a cada 3 meses, 4 meses, a gente troca 3 salas, para poder trazer mais coisas do acervo. E nós temos um que se chama Hall da Fama,
Então ali a gente tem chuteira do Ronaldinho, chuteira do Tafarel, a gente tem os escritores do Jorge Amado, da Zélia Gattai, do Moacir Scliar, do Luiz Coronel. Então, o Luiz Coronel fez uma poesia para o museu, o Moacir Scliar fez um conto para o museu. Então, quando as crianças... Moacir Scliar tem um livro que se passa em Novo Hamburgo, né? Sim, da história do da calçado, história, também da relação. E o Luiz Coronel fez uma poesia lindíssima também, né? Então, assim, isso quando a gurizada chega é o máximo. E aí, uma vez o Luan Santana mandou um sapato. Aí até teve gente que achou ruim, porque ele era pop, mas é uma história que está acontecendo. Evidentemente. E claro, tá lá, elas choram, as menininhas, elas se ajoelham do lado das coisas dele, elas choram. E com isso a gente consegue trazer, porque aí a gente conta um pouco mais da história e isso interessa, e elas voltam. Aí, até essa semana, uma veio com a escola, uma menininha, coisa mais amada, pequenininha, assim, trancinha. Aí ela olhou para mim e disse, posso trazer a mãe? Eu disse, pode. E no outro dia ela voltou com a mãe e explicava para a mãe tudo que tinha, sabe? Então, assim, a gente tem sapatos da China, feitos de junco, a gente tem muita coisa interessante. E temos a bancada de sapateira original, né? Que é uma coisa bem legal. É maravilhoso. O que tem de sapato maior lá? O maior número que nós temos é 59. Uau! Não sabia que alguém tinha usado isso já. Tem 1,59 e 3,56. Sabe de quem é? Era de um alemão de Passo Fundo. Isso o seu Lauro Senher trouxe para nós. Porque o seu Lauro Senher... Será que usava mesmo? Usava. Ou ele servia só para festa? Não, usava. O pessoal pedia emprestado em um dia de casamento lá para fazer botar o dinheiro o dinheirinho dentro. Uhum. Não, era usado. Puxa, todos eles são bem usados. 59. 59. É uma coisa assim. Eu com meu 45 já sofro para encontrar a forma certa, não é fácil. Não. E os outros 56. São gigantes. A gente tem o menor? O menor é um sapatinho de 1837, de um nobre italiano, é 13. Mas é uma fofura, né? E como veio parar esse museu? Numa Francal, a Francal sempre convidava o museu para expor, e aí veio um estilista italiano visitar o museu. E ele se apaixonou pelo museu, a gente conversou bastante, e ele disse, eu vou lhe mandar um sapato de um nobre italiano de 1837, que fazia parte da minha família. Eu agradeci muito, mas pensei, tá, né? Não vai mandar. Não vai mandar. Né? Pensei, também, né? O designer italiano vai voltar para Itália, vai se lembrar do museu. E um mês depois chegou uma caixinha toda enfeitada, com mais uma graça, com veludo por dentro e o sapatinho lá dentro. E o sapatinho de boneca. A coisa. E é masculino. Pois é, né? imagino que tamanho. E de duas cores. O que é 13, mais ou menos? É isso aqui, assim. Mas que pé é esse? E foi usado e é de couro. E é de duas cores. E aí a gente percebe, assim, que não é miniatura porque ele está usado. Porque a gente tem miniaturas também, mas as miniaturas, né? Não, esse sapatinho é assim. A Itália é reconhecida pela qualidade do seu calçado. Exatamente. E é um amor o sapato. Adorei conversar com a senhora. Igualmente. Contar um pedacinho da história do nosso Museu Nacional do Calçado, da sua história, e convidar a todos que gostem da nossa história, que busquem essa leitura, né? Está à disposição na livraria da Fevale. Não, esse livro a gente doa. Então, ele é doação. A gente passa para as pessoas. E como as pessoas podem acessar ele? É só chegar no museu. Ele já está em e-book na... Está em e-book também? Em e-book na biblioteca da Fevale. Está em e-book. E as pessoas conhecem o museu e, quem sabe, levam para casa. Um livro. Adorei falar com a senhora, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Que as pessoas estejam cada vez mais valorizando a nossa história, né? Como a gente sofre quando a gente vê casas caindo, o Museu da Feitoria agora. Que triste. Aqui na nossa Novo Hamburgo, quantas casas, o nosso museu no Rio de Janeiro.
a gente fica feliz de ver que tem pessoas cuidando com tanto carinho Com certeza. da nossa história para que no futuro os jovens possam ter acesso e se contagiarem positivamente com isso. Isso aí. Hoje, numa conversa de peso com a coordenadora do Museu Nacional do Calçado, sediado lá no Campus 1 da Fevale, aberto ao público, visitas são muito bem-vindas. A dona Ida Helena Tena, mãe do meu amigo Rafael. Um abraço para o Rafa também. Será dado. Continua Obrigada. agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.